na hora de viajar pelos 5 continentes, hoje ligeiramente mais cedo, aqui na Rádio Observador. Todas as semanas analisamos a geopolítica internacional com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno, bom dia. Olá, bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada a nós. Bom dia, Bruno. Hoje, aliás, antes de viajarmos, já está disponível o segundo episódio especial do 5 Continentes, desta vez com o escritor José Eduardo Agualusa, sobre a África. Bruno, quem é que vai ser o próximo convidado e de que continente é que vão falar? Bem, vamos ter o Andrés Malamud, que é um colega que eu aprecio muito, é também argentino, é um grande estudioso, sobretudo da América do Sul. É também alguém que está muito ativo e que vai com muita frequência à Argentina e, portanto, conhece muito bem a realidade argentina, onde, como sabemos, houve eleições, temos um novo presidente, Milei, bastante controverso, e, portanto, vamos focar nesse continente, na América do Sul, e, enfim, discutir um pouco, tal como nos outros casos, um pouco o balanço do que está a acontecer, perspectivas para 2024, aspectos mais negativos, mais positivos, desafios, oportunidades, e também as relações com a Europa e com Portugal. Muito bem, é para ouvir já na próxima semana, terça-feira, à 1h e não ao meio-dia, isto porque as novas tardes políticas da Rádio Observador estreiam já esta segunda-feira a partir das 5, por isso episódio especial de 5 continentes com Bruno Cardoso Reis, passa então para a 1h e não ao meio-dia. Bruno, vamos agora olhar para a atualidade na geopolítica mundial, começamos no Médio Oriente. Os Estados Unidos avisaram que iam atacar forças iranianas e milícias pró-iranianas, mas fora do Irão. Pergunto porquê, se isto faz algum sentido e se há algum risco de escalada também. Realmente pode-se pôr essa questão, não é? No fundo, a nossa ideia é, a partir de tudo o que é, digamos, ações militares, ataques militares, devem ser rodeadas de segredo. E, portanto, porque é que os Estados Unidos disseram publicamente, dias antes, que estavam a preparar um ataque e, inclusive, um pouco deram a entender quais seriam os alvos, não é? E quais é que também não seriam os alvos, não é? Ou seja, como referiste, forças iranianas no exterior, portanto esta famosa Brigada Al-Quds, que é uma espécie de braço exterior da Guarda Revolucionária Iraniana, da Guarda Pretoriana do regime, que basicamente arma, treina, ajuda a coordenar as ações de tudo o que são milícias fundamentalistas alinhadas com o Irão em vários países do Médio Oriente, no Iraque, na Síria, que foi realmente onde houve os ataques, mas também no Líbano, o Hezbollah, no Iémen, os Houthis, e portanto aí realmente este ataque que acabou por visar 7 localizações, teve mais de 85 alvos, visou sobretudo, segundo as informações que já temos, paióis, portanto depósitos de munições, também obviamente acuartelamentos destas milícias e dos seus apoiantes iranianos, centros de coordenação e também de informações, portanto no fundo de espionagem. No fundo, aquilo que os Estados Unidos aqui quiseram deixar claro é que não querem de facto fazer uma escalada e, portanto, inclusive preferem pôr em questão a maior eficácia do ataque, porque é verdade que há esse lado negativo. No fundo, isso deu a possibilidade, por exemplo, do Irão retirar eventualmente líderes desta Brigada Al-Quds que estivessem no exterior, em posições mais vulneráveis, eventualmente mesmo as próprias milícias, no fundo, prepararem-se um pouco melhor, portanto reduzir no fundo a mortalidade, o efeito em termos de eliminação de combatentes destes ataques. Portanto, porque é que os Estados Unidos optaram por fazer isso? Realmente porque aqui a primeira prioridade é realmente evitar uma escalada descontrolada no conflito do conflito na região, é sinalizar ao Irão que os Estados Unidos não querem um conflito direto com o Irão. Portanto, aqui a prioridade foi precisamente este controle de escalada e, inclusive, permite a forma como o ataque foi feito e este aviso permite já, no fundo, ter aqui uma segunda forma de escalada, que é portanto, aumentar, digamos, um degrau nesta escalada, que é, se a reação iraniana e das milícias agora for de contenção, se os resultados do ataque forem, no fundo, reduzir, nomeadamente os ataques que estas milícias têm estado a fazer às tropas americanas, porque esse é, no fundo, o ponto de partida de tudo isto, aquele ataque a uma base americana na Jordânia que causou a morte de 3 soldados. Se realmente houver uma reação contida, pode ser que os americanos não façam muito mais ataques, porque eles deixaram isso em aberto. Se continuar a haver ataques, os norte-americanos podem da próxima vez já não dar um pré-aviso, não é? Portanto, isso em si já
já introduz aqui um outro elemento de escalada controlada. Mas, portanto, é sempre muito esta ideia de controlar a escalada, de evitar aqui, no fundo, cair-se numa guerra regional, que é exatamente aquilo que os Estados Unidos têm sinalizado desde o início que querem evitar. Do meu ponto de vista, esse risco existe sempre, porque nem tudo se pode calcular, porque, por exemplo, inclusive neste ataque à base americana em que morreram soldados, podemos especular que se calhar os iranianos não estavam à espera de ter aquele resultado. A defesa aérea da base foi no fundo enganada pelo facto de haver também um drone americano que estava a regressar à base e portanto houve aí uma confusão sobre o drone iraniano ser ou não ser um drone americano e portanto isso terá no fundo sido fundamental para acabar por dar mais eficácia ao ataque. Portanto sim, esse risco existe sempre. Agora parece-me que do lado dos Estados Unidos e do Irão, destas milícias, enfim, isso já é mais difícil de dizer, há uma grande preocupação em evitar isso. Os Estados Unidos têm eleições, o presidente Biden fez da saída do Afeganistão, portanto da redução da presença militar dos Estados Unidos no exterior uma grande prioridade e portanto não quer isso até em termos políticos e estratégicos. O Irão também, o regime iraniano, como sabemos, tem enfrentado uma enorme oposição interna, também está relativamente fragilizado, inclusive em termos económicos também, portanto não lhe interessa aqui uma escalada descontrolada, pelo menos não parece ser esse o caso. É um regime muito mais oportunista do que propriamente aventureirista, quer ir testando as resistências e as linhas vermelhas americanas, mas não quer pôr em questão a sua própria sobrevivência e, portanto, eu diria que isso são fatores que ajudam a evitar, têm ajudado a evitar que exista uma escalada descontrolada. Agora, esse risco realmente existe sempre. Bruno, vamos à guerra na Ucrânia, onde se tem especulado sobre a substituição do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas. Será que vai acontecer a meio de uma guerra? Isto é normal haver este tipo de substituições de peso durante um conflito? Bem, na verdade quer dizer, não quer dizer que não seja sinal que não há aqui um problema ou que não existe algum tipo de divergência entre as chefias militares e as chefias civis. Mas esse tipo de divergências são normais e são especialmente normais num contexto de guerra e nesse contexto também é normal que o chefe político, no fundo, tenha a última palavra e determine exatamente no caso de haver uma divergência, se isso justifica, inclusive, substituir o chefe militar com o qual ele está em choque. Portanto, temos vários realmente exemplos históricos disso. Talvez os mais famosos sejam norte-americanos. Por exemplo, o presidente Lincoln, durante a Guerra Civil Americana, substituiu o general McClellan, que se tinha revelado militarmente ineficaz e também estava a revelar-se cada vez mais ativo politicamente e a colocar um certo desafio político ao presidente, e substituiu pelo general Grant, que tinha sido militarmente muito mais proativo, muito mais eficaz e era politicamente completamente silencioso e leal ao presidente Lincoln. Nessa altura até surgiram rumores de que o general Grant no fundo abusava do whisky e o presidente Lincoln terá dito, bem, então digam-me que marca do whisky é que ele consome, porque eu quero dar mais desse whisky aos meus outros generais, para lhes dar mais eficácia. Aconteceu com o presidente Truman em relação ao general MacArthur, que também era um general extremamente popular na altura da Guerra da Coreia. O general MacArthur estava a defender a invasão da China até a utilização de armamento nuclear, no fundo, para compensar a intervenção chinesa na guerra na Coreia, que estava a criar muitas dificuldades aos Estados Unidos. O presidente Truman opunha-se completamente a essa extensão, a essa escalada da guerra e demitiu o general MacArthur, e mesmo mais recentemente em situações de paz isso é menos normal, portanto por isso nós estamos menos habituados, mas por exemplo ainda em 2017 houve um choque entre o chefe máximo das Forças Armadas francesas, o general Villiers, e o presidente Macron sobre a questão do investimento em defesa. O presidente Macron decidiu fazer cortes com que o general não concordou, isso veio a público e o presidente Macron deixou claro, também num discurso público, quem mandava era ele é que tinha sido eleito, ele é que definia o que é que se gastava, onde é que se gastava, e o general Villiers tirou a conclusão lógica e demitiu-se e foi substituído. Isso não quer dizer que aconteça neste caso, portanto vamos ver se isso se confirma ou não, no caso de Zelensky. Eu até acho que o general Zaluzny tem talvez feito demasiados comentários públicos. Eu no fundamental acho que ele tem feito comentários acertados, mas isso não é a questão. A questão não é saber se eu concordo mais com o Zelensky ou com o Zaluzny. A questão é que quem foi eleito foi o presidente Zelensky, é ele que tem de facto essa legitimidade para tutelar as Forças Armadas e portanto se ele não estiver satisfeito com o general Zaluzny, obviamente vai acabar por substituí-lo. E Bruno, tivemos também mais um navio russo afundado na costa da Crimeia do Mar Negro. Foi um ataque reivindicado pela Ucrânia.
Qual é que é o significado deste tipo de ataques? Bem, é um significado grande, dois pontos de vista. Por um lado, realmente a Ucrânia e um possível substituto, aliás, do general Zaluzny, o general Budanov, que dirige as informações militares, tem sido aí muito ativo, tem conseguido revelar grande capacidade de identificar, ter boas informações para identificar alvos deste tipo e fazer ataques, sobretudo usando drones, e inclusive drones de novos tipos, quer contra as forças navais da Rússia no Mar Negro, quer também contra infraestruturas críticas, nomeadamente, e cada vez mais nas últimas semanas, terminais para a exportação de combustíveis. E, portanto, são realmente dois alvos extremamente importantes do ponto de vista estratégico. A exportação de combustíveis é fundamental para alimentar a máquina de guerra russa e já há notícias de que há uma redução significativa dessa capacidade de exportação por causa destes ataques bem-sucedidos a estes terminais. E a frota do Mar Negro, sendo basicamente um mar fechado, ou seja, a Turquia impede a vinda de novos navios de guerra por causa de haver um conflito ativo no Mar Negro, tem essa possibilidade e de facto fez isso, e portanto basicamente a Rússia, todos os navios que perde no Mar Negro não os consegue substituir, e isso é fundamental também para garantir o mais possível a segurança da costa, dos portos, da navegação ucraniana, no fundo para desencravar estrategicamente a Ucrânia, e é realmente isso que também parece estar a acontecer, ou seja, a Ucrânia, por exemplo, tivemos também a notícia que já está a conseguir exportar mais cereais neste momento do que durante o período de vigência daquele acordo com a Rússia, muito também por causa deste efeito de afastamento dos navios russos, de condicionamento dos navios russos, de afastamento dos navios russos da costa ucraniana por causa da eficácia destes ataques. Bruno, vamos olhar para o próximo tema, sendo que vamos dar aqui um salto, vamos ainda sobre a guerra na Ucrânia, mas vamos juntar aqui outra viagem à Europa. Vamos a Bruxelas, isto porque a União Europeia aprovou uma ajuda plurianual à Ucrânia de 50 mil milhões de euros. É um apoio que levou agora o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, a deixar este esclarecimento. Vamos ouvir. There's no problem with so-called, Ukraine fatigue, for sure. Não há nenhum problema com o chamado cansaço da Ucrânia. Garanto-vos, o que temos é um cansaço de Orbán aqui em Bruxelas. Temos tantas coisas para resolver. Olhem para as ruas, não só em Bruxelas. O que precisamos de fazer hoje é reforçar a nossa unidade em torno da Ucrânia contra a Rússia e a sua política agressiva. Não compreendo nem consigo aceitar este jogo tão estranho e tão egoísta de Viktor Orbán. The very strange and very egoistic game of Viktor Orbán. Ouvimos aqui Donald Tusk, agora primeiro-ministro da Polónia. Bruno, qual é que é a importância deste apoio, 50 mil milhões de euros, e principalmente desta atitude da comunidade europeia? Bem, são as duas coisas, exatamente. Por um lado, o apoio em si é significativo e é um apoio plurianual, ou seja, não só é muito dinheiro, mas é por vários anos, e isto é fundamental. Porquê? Porque, no fundo, põe em questão a grande teoria da vitória russa, da Rússia de Putin. Começou por ser, quando invadiu a Ucrânia, que o Ocidente nunca se ia unir e nunca ia apoiar a Ucrânia. Depois passou a ser que se ia cansar muito rapidamente e que havia aspectos que nunca iam ser postos em causa, como a exportação, por exemplo, de gás natural russo, etc. Isso também não se confirmou. E agora é, no fundo, de que vai acabar por se cansar. Ou seja, já passaram 2 anos, mas vai acabar por se cansar. Ora, isso não está para já realmente a acontecer, pelo menos não no caso da Europa. Aquilo que nós vemos é realmente um caso isolado, e cada vez mais isolado, que é o da Hungria. E aqui é importante realmente referir o caso da Polónia. A Polónia é o grande país do leste, em termos de população, do tamanho da economia, até em termos militares. Durante muito tempo o governo polaco tinha alguma proximidade com Orbán, porque no fundo tinha o mesmo tipo de postura um pouco iliberal, de condicionamento das liberdades, muitas vezes entrava em choque também com Bruxelas e com a Comissão Europeia e com as regras europeias. Ora, esse governo caiu nas últimas eleições, de há poucos meses. O novo governo polaco é muito mais alinhado com Bruxelas, é muito mais alinhado com a Ucrânia, é muito mais crítico da Hungria, como nós ouvimos. Isto não quer dizer, obviamente, que as coisas não possam mudar, porque, de facto, nós temos verdadeiras eleições nos países europeus e, portanto, isso muitas vezes muda a política interna, a política externa, portanto, pode vir a mudar, mas para já não mudou, e isso realmente é um grande problema para a Rússia, é uma ótima notícia para a Ucrânia. Bruno, vamos continuar e vamos olhar e dar aqui mais um salto. Vamos mudar agora sim de continente. Vamos até ao Médio Oriente. Aliás, já fomos ao Médio Oriente, vamos agora à Ásia. E vamos fazer algo que é habitual por aqui, já não fazemos há algum tempo, Bruno. Vamos falar de conflitos que estão esquecidos. Faz esta semana 3 anos desde o golpe militar em Myanmar. Estamos a falar da antiga Birmânia. Sendo que por lá foi renovado o estado de emergência pelo regime. Pergunto porquê e com que implicações?
Bem, realmente a Birmânia, que agora foi chamada de Myanmar desde 1989, é independente desde 48, é considerado como o país que tem a guerra civil contínua, portanto, de maior duração, basicamente desde a independência, que há movimentos separatistas armados étnicos nas fronteiras, controlam muitas das zonas de fronteira, também muitos dos seus recursos. Essa longuíssima guerra civil foi uma justificação para os militares tomarem o poder em 1962 e basicamente desde aí os militares têm sido sempre a força dominante no país. Formalmente, em 2011 realmente foi introduzido um processo, digamos, durante 10 anos, 2011 a 2021, de negociações de compromisso com a oposição civil, nomeadamente liderada pela famosa Aung San Suu Kyi, mas os militares nunca abandonaram completamente o poder. Um dos sinais e um dos resultados disso foi aquele genocídio terrível contra os Rohingya. Quase 1 milhão de Rohingyas foram expulsos do país, talvez 200 mil mortos. De facto, em fevereiro de 2021, esse pequeno intervalo de parcial contenção do poder militar foi posto novamente em questão com um novo golpe militar, a prisão dos líderes da oposição. Qual é que é aqui o problema? Bem, e porque é que há esta renovação do estado de emergência? O regime é altamente impopular, portanto não quer fazer as eleições que prometeu, e o estado de emergência justifica isso. E a outra é que a guerra civil continua, não só continua, como se expandiu, porque uma parte da oposição, que até aí tinha sido pacífica, passou também a recorrer à luta armada, a aliar-se com estes grupos separatistas, e portanto o regime tem estado até em perda de território. Estima-se que tenha perdido talvez o controle de 30 cidades, sobretudo nas zonas mais periféricas do país, mas portanto a situação está muito longe de estar controlada. O que podemos esperar, infelizmente, é mais conflito, mais violência, mais mortos, nomeadamente muitos mortos civis, porque o regime bombardeia deliberadamente localidades, posições civis, e portanto não se pode infelizmente esperar nada de bom nos próximos meses e se calhar nos próximos anos na Birmânia, sobretudo nesta questão da guerra civil, a par da dimensão do golpismo e de um regime altamente repressivo. Uhum. Em África, Bruno, vamos à retirada anunciada de 3 países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Falamos do Burkina Faso, mas também outros 2 estados em governos golpistas, o Mali e o Níger. Estes 3 países já tinham sido suspensos pela organização. Que significado é que isto tem, Bruno? Bem, é um pouco uma situação um pouco caricata, porque realmente, como tu referes, estes Estados já estavam suspensos da organização, portanto, realmente já não faziam na prática parte dela. No fundo, aqui o que estes regimes golpistas vieram fazer é dizer: não senhora, não são vocês que nos suspendem e que nos impõem sanções, nós é que saímos. Portanto, nós é que tomamos aqui a iniciativa de sair, alegando que a comunidade não ajudou no combate ao jihadismo. Bem, é verdade que isso foi assim, mas a comunidade é uma comunidade económica, tem uma dimensão de segurança, mas não é propriamente essa a sua primeira vocação. Foi criada, aliás, em 1975. Passa agora de 15 países, passa a ter aparentemente menos 3. Há mais um, aliás, que está suspenso também por golpismo, a Guiné-Conakry, mas que se mantém. É uma comunidade onde estão, aliás, 2 países lusófonos, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. No fundo, os países fundamentais são o Senegal, mais francófono, e depois a Nigéria, portanto é uma comunidade ampla da África Ocidental. Aqui o que eu acho que é interessante é, por um lado, estes regimes virem alegar que é uma comunidade que está demasiado alinhada com o Ocidente. Isso, se calhar, é um pouco verdade. Estes países, o Senegal, a Nigéria, por exemplo, são parceiros importantes dos países ocidentais, dos Estados Unidos, da França, etc. Mas isto também mostra que realmente a influência russa, a influência chinesa tem crescido em África, mas não é completamente esmagadora. Portanto, estas queixas são reveladoras desse ponto de vista. O que estes regimes também fizeram foi apelar novamente à ajuda, ao reforço da ajuda russa no combate ao jihadismo. Eu aí estou mais cético. O grupo Wagner, nomeadamente, está com grandes problemas, como sabemos, e sobretudo a Rússia gosta muito de se associar à extração de recursos, mas quando se trata de combater com eficácia o jihadismo não tem grandes provas, não conseguiu resultados decisivos no Mali. Em Moçambique foi e depois veio-se embora ao fim de pouco tempo e, portanto, vamos ver se essas esperanças destes regimes golpistas se concretizam. Bruno, muito rapidamente, mesmo aqui apelando ao teu poder de síntese, vamos terminar na América Latina, na Venezuela. O regime de Nicolás Maduro excluiu a candidata da oposição Maria Corina Machado, terá violado assim o acordo que tinha assinado nos Barbados, com a presença de vários mediadores internacionais. Os Estados Unidos dizem que por causa disso vão retomar as sanções. O que é que podemos esperar? Bem, não podemos esperar nada de bom, infelizmente.
Este é o padrão desde 2015, quando a oposição realmente venceu as eleições com maioria absoluta. O regime basicamente aposentou forçadamente os juízes do Supremo Tribunal, que tinham validado essa eleição, e no fundo passou a controlar também esse órgão do central em qualquer regime constitucional. Foi esse Supremo Tribunal que agora excluiu a candidata escolhida nas primárias da oposição, com uma enorme participação popular, esta Maria Corina Machado, durante 15 anos de qualquer eleição. Isto obviamente viola, se não a letra, pelo menos o espírito dos acordos que foram assinados, com mediação sobretudo na Noruega, mas com a participação ativa de países como o Brasil e os Estados Unidos, estes acordos dos Barbados, que implicariam realmente o alívio das sanções, ou o fim das sanções, em troca de um processo, digamos, de normalização política e de verdadeiras eleições. Portanto, isso está em questão. Os Estados Unidos já vieram dizer que realmente vão retomar as sanções. O que é que podemos esperar? Mais conflito, mais confusão, eventualmente, inclusive mais violência na própria Venezuela e, sobretudo, e também, provavelmente, uma nova vaga de imigração de refugiados. Já há 7 milhões de refugiados venezuelanos fora do país e é possível que tenhamos aqui uma nova vaga. Este tipo de regime, o regime Maduro, segue muito aqui a receita de Cuba, que é, no fundo, deixar sair estas pessoas. É uma espécie de válvula de escape. As pessoas que já não aguentam mais o regime, em vez de ficarem a combatê-lo internamente, têm essa opção de sair para o exterior. Mas obviamente isso é péssimo para essas pessoas e também cria problemas na região. Muito bem, Bruno, não temos tempo para mais. Este 5 continentes fica por aqui. Temos encontro marcado para a semana e também na terça-feira edição especial de Mais um 5 episódio continentes. especial. Exatamente. Bruno, até lá. Até lá, Bruno. Um abraço. Até lá.